Continuando então com o nosso curso de autodidata em HTML e CSS, vamos iniciar agora então o nosso novo tópico, que é o CSS. O CSS, como a gente viu, é o responsável então por formatar o nosso conteúdo. Igual o nosso Word aqui, eu posso vir aqui selecionar, colocar uma cor de fundo, aumentar o tamanho da letra, né? Eu posso trocar a fonte, eu posso fazer diversas coisas. Isso é o que? É uma formatação. Então essa formatação é o que o CSS faz. O CSS ele é responsável por isso, pela formatação. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? Trocar a fonte, aumentar a fonte, variar as cores e tal. Então a gente vai ver o nosso primeiro pilar do CSS é a conexão com ele no HTML. Porque como a gente sabe, o HTML ele representa, cada tag representa um objeto no nosso site. O HTML ele é formado por tags. E as tags representam um objeto no nosso site. Só que eu preciso juntar, né, essa formatação. Como que eu vou formatar então o meu site? Eu tenho HTML, tenho CSS. Como eu faço para unir os dois? Então eu tenho duas formas. Eu posso fazer o CSS no mesmo arquivo do HTML ou eu posso fazer o CSS em um arquivo separado do HTML. Então vamos ver isso acontecendo agora no nosso exemplo. Esse era o site que a gente tinha, certo? O que a gente vai fazer é o seguinte: primeiro a gente vai usar o CSS no mesmo arquivo HTML. Então, para isso, dentro da tag head, onde ficam as configurações do nosso site, onde o usuário não vê, né? Tudo que fica dentro da tag head é o que o usuário não enxerga, não é o que fica nessa nossa área do site aqui. Essa área do site aqui é representada por tudo que tiver dentro da tag body. Legal? Então, para eu colocar um CSS aqui, é só eu usar a tag style, falar que o atributo dela vai ser text/css. Com isso eu já estou dizendo que tudo que tiver aqui dentro dessa tag vai ser a minha formatação CSS. Eu vou dar só um exemplo bem simples de CSS para a gente poder entender, mas nas próximas pilares a gente vai entender melhor como que é a estrutura do CSS, como eu utilizo ele de diversas formas, como que é a sintaxe e toda essa questão. Agora eu vou dar um exemplo bem simples, não precisa ficar com medo se não entender o que eu estou colocando agora. Mas basicamente o que eu vou falar é eu quero formatar os meus parágrafos, né? Isso significa que eu vou formatar o meu parágrafo e tudo que tiver entre chaves é o que eu estou formatando nos meus parágrafos. Então eu quero formatar a cor e eu vou colocar a cor azul. Então sempre em inglês, né, as chaves, 2 pontos e o valor, terminando em ponto e vírgula. Vamos ver se foi. Então, ó, os meus parágrafos ficaram azul. O título continuou preto, mas os parágrafos ficaram em azul. Quero aumentar a fonte também. Então, font size, 20 pontos. Então, aumentou o tamanho da minha fonte. Isso é um exemplo simples, a gente não precisa se apegar nesse momento todas as formatações. O que eu quero mostrar aqui é apenas como eu faço o vínculo. Então, esse aqui é o vínculo no mesmo arquivo do HTML. Agora a gente vai ver como que é o vínculo em um arquivo separado. Então eu vou apagar, vou voltar como está, e aqui volta tudo como era. Salvei, certo? Então eu venho aqui na minha pastinha, no meu site, crio uma pasta nova, dou o nome CSS, e vou criar agora aqui um arquivo CSS, que é o meu arquivo de estilo. Extensão CSS,
Agora eu arrasto para cá. Arrastei, eu vou colocar o mesmo código. A cor vai ser azul. Aliás, eu vou mudar só pra gente ver que mudou, né? E o tamanho vai ser 20 também. Salvei. Atualizei. Não aconteceu nada. Por quê? Porque eu só criei um arquivo aqui, mas não vinculei com o meu HTML. Esse vínculo, vocês percebam que está então em arquivos separados. Antes, esse trecho aqui estava no arquivo HTML, agora estão em arquivos separados. Mas eu preciso falar para o meu HTML entender esse meu arquivo CSS. Eu preciso importar esse arquivo aqui dentro do meu HTML. Então, para isso, eu uso a tag link e ele já preenche tudo para mim o Sublime, né? Mas basicamente a gente tem um atributo falando qual é o tipo dessa importação. Então, é uma importação de estilo, né? CSS. O tipo, né? Também é CSS. E no href, é o atributo onde eu falo qual que é o caminho que está esse meu arquivo que eu quero importar. Então, se a gente olhar aqui, ele está dentro da pasta CSS com o nome estilo.css. Então, eu coloco pasta CSS com o nome estilo.css. Salvei. E agora, quando eu atualizo meu site, ficou vermelho e aumentou a fonte. Com isso, a gente viu, então, como eu coloco o meu CSS no mesmo arquivo do HTML e em arquivos diferentes. Legal? Espero que vocês estejam gostando e mandando bala aí no HTML. Até a próxima!